Bom dia! Estou aqui para o nosso devocional. Hoje eu quero ler com você Hebreus capítulo 12. A partir do versículo 10 diz assim: Porquanto nossos pais nos disciplinavam por um espaço curto de tempo da forma que melhor lhes parecia. Deus, entretanto, nos corrige para o nosso bem maior, a fim de que possamos participar plenamente da sua santidade. Toda correção de fato, no momento em que ocorre, não nos parece ser motivo de contentamento, mas de frustração. Mais tarde, no entanto, produz fruto de justiça e paz para todos aqueles que por ela foram disciplinados. Sendo assim, fortalecei as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Preparai caminhos retos para os vossos pés, para aquele que manca não se desvie, pelo contrário, seja curado. Esforçai-vos para viver em paz com todas as pessoas e em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vigiai para que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de mágoa venenosa brote e vos cause confusão, contaminando muitos. Que não se abrigue entre vós nenhum imoral ou profano como Esaú, o qual por uma refeição desejada vendeu todos os seus direitos de herança como filho mais velho. E assim como bem sabeis, quando mais tarde quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como cancelar sua decisão, apesar de ter buscado a bênção desesperadamente. Gente, olha o que a palavra ela diz aqui, que quando nós estávamos ali sobre a autoridade, a submissão dos nossos pais, quando crianças, adolescentes, jovens, enfim, né? Nós recebíamos correções quando nós fazíamos coisas erradas, né? Um tomava uma chinelada, o outro ganhava uma varada, o outro ficava ali de castigo, enfim, eram vários. Eles nos disciplinavam, como diz aqui, por um espaço curto de tempo da melhor forma que lhes parecia. No seu parecer, sendo a correção pelo nosso erro, por algo que nós fizemos de errado, né? Então, ninguém apanhava de graça. Então, ou era corrigido, ou ficava de castigo de graça. Não, algo a gente aprontava, né? Criança é criança, né? Adolescente, né? Alguns faziam arte, como a gente diz, na escola, alguns não faziam o tema, outros não se comportavam ou respondiam, enfim. Mas os nossos pais, eles nos exortavam e nos corrigiam para eles da melhor forma como lhes parecia. Era algo rápido, né? Enfim, era um tempo. Ah, você vai ficar tantos dias sem brincar com fulano, você não vai isso. Hoje, né? Como tem a lei da palmada, hoje o que os pais fazem mais? Coloco de castigo, boto sentadinho numa cadeirinha de pensar, né? Só que existem lugares corretos, se o pai precisa, né, dar uma chinelada, por exemplo, tem o lugar certo, né? Por isso que a Bíblia fala da vara de correção, porque nós somos corrigidos. Começando lá na nossa infância, nós somos corrigidos pelos nossos pais. E assim somos por Deus. A palavra diz que Deus corrige aqueles que Ele ama. Então Deus, Ele vai nos exortar na palavra. Ele vai dar aquele puxão de orelha. Ele vai dizer, não é por aí. Por que você fez isso? Eu disse que não era para você ir por ali. Da mesma forma que os nossos pais nos corrigiam ou nos corrigem, Deus também faz o mesmo conosco. E a palavra, gente, ela diz aqui que toda correção, de fato, né, no momento em que ocorre, não nos parece ser motivo de contentamento. Claro que não é, ninguém gosta, né, de ficar de castigo, de tomar uma chinelada, né, ou, tu vai ficar sem celular, tu vai ficar sem brincar. Ninguém gosta. Ninguém gosta. E ninguém gosta também quando Deus dá aquele puxão. Não gostam. Tem muitas pessoas que não gostam, né? A palavra diz o quê?
não nos parece ser motivo de contentamento, mas de frustração. Mais tarde, no entanto, produz fruto de justiça e paz para todos aqueles que por ela foram disciplinados. Então, a correção, no momento, quando nós somos advertidos, parece uma frustração, mas não é. Depois que passa o tempo e a gente pensa, por isso que tem a cadeirinha de pensar, você vai ficar aqui sentadinho pensando no que você fez. Quando a gente começa a refletir nos nossos atos, nas nossas atitudes, nas nossas escolhas, decisões, por que eu fiz isso? Eu não precisava. Aí a gente começa a analisar e ver que não era bem aquilo ali. Eu não precisava ter feito daquela forma. E assim é. Então aqui Deus diz, sendo assim, fortalecei as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Sempre que a admoestação ou correção divina, a disciplina é aceita com submissão, produz no cristão grandes benefícios. Portanto, deve ser recebida com gratidão e esperança como uma provação sadia da nossa fé em Cristo. É isso que a correção de Deus faz. Preparai caminhos retos para os vossos pés, caminhos novos, retos, não tortuosos. Tem gente que ela sempre escolhe o caminho errado, a direção errada. Quando Deus tirou o povo do Egito, Deus, conhecendo o coração do seu povo, não deixou eles ir pelo caminho mais curto, porque ali tinha guerra ali perto. Se o povo ouvisse aqueles rumores de guerra, eles iam voltar correndo para o Egito. Então Deus fez que eles fossem por um caminho mais longo. Então Deus sabe o caminho que nós devemos percorrer. O que vai encontrar lá na frente eu não sei, mas Deus sabe. Lembra quando eu falei aqui que alguns anos atrás, quando Deus me deu a direção de fazer o curso de massagista, eu trabalhava na portaria. Eu tinha curso de vigilante. Depois eu fui vigilante, trabalhei nessa empresa por 6 anos, sendo que 2 anos eu trabalhei, como porteira e 4 anos eu trabalhei como vigilante. Mas lá eu já tinha essa formação. Lá na frente, eu não sabia que ia vir uma pandemia. E eu tinha um filho pequeno, então eu ia ter que parar de trabalhar automaticamente, se eu não tivesse parado. E eu ia trabalhar em quê? De que forma eu iria auxiliar o meu esposo nas nossas despesas da casa? Então Deus, ele sabe, gente, o caminho que nós vamos ter que trilhar. O que nós vamos encontrar lá na frente? Quem é que sabia que ia ter essa pandemia? Ninguém. Só ele. Então Deus, ele nos direciona. E eu sempre dizia para os meus colegas, façam cursos. Porque uma hora ou outra troca de empresa, nós éramos terceirizados e a gente nunca sabe se vão ficar conosco ou não, era sempre aquela incerteza. Aí eu dizia, estudem. Muitos não querem, mas Deus estava usando a minha boca para falar para eles, estudem, façam um curso. Então, gente, Deus nos dá o caminho. E aqui a palavra diz, caminhos retos para os vossos pés, para que aquele que manca não se desvie, pelo contrário, seja curado. Sabe por quê? Porque quando a pessoa acha um obstáculo no meio do caminho, tropeça lá numa pedra, dói o dedo. A tendência é o quê? Eu vou parar, tô cansado, tá doendo. Mas não é para que o manco pare, é que para ele ser curado. Nós vamos passar, gente, por situações difíceis. A gente não sabe o que nós vamos encontrar no meio do caminho, mas Deus quer que nós vamos trilhar um caminho reto, que não seja tortuoso, que não seja um solo todo desconfigurado, como a gente diz, com pedras, com isso, com aquilo. Que nem um dia, quando eu estava na praia, tinha uma pedra bem na areia ali, coberta de areia. Eu não vi ela. Só quando eu tropecei nela que arrochou meu dedo do pé,
que depois caiu a minha unha, que eu vi ela. Então Deus, ele não quer que nós venhamos trilhar, gente, caminhos desta forma, terrenos acidentados. Agora me veio a palavra, o Espírito Santo me deu. Terrenos acidentados, Deus não quer que nós venhamos passar por caminhos assim. Ele quer que a gente siga o alvo, que é Cristo, para que aquele que ainda está meio manquinho seja curado, prevaleça, permaneça, para que ele não venha parar, para que ele não venha sentar e desistir da caminhada. E aqui diz mais: esforçai-vos para viver em paz com todas as pessoas e em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sede santos, porque eu sou santo, gente, é o que diz a palavra. Então, nós precisamos nos esforçar para viver em paz com todas as pessoas e em santificação. Sabe por quê? Porque quando nós somos santificados pela palavra, nós vivemos em paz. A palavra diz aqui. Nós temos a paz que excede todo entendimento. E o versículo 15 foi o que me chamou a atenção, aonde diz aqui, ó, vigiai, para que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de mágoa venenosa, dependendo da tua tradução, vai dizer a raiz de amargura, brote e vos cause confusão, contaminando muito, gente. Raiz de amargura. Então é algo que tem que ser arrancado. Sabe aquela erva daninha? Aqui no sul a gente chama muito de tiririca, que nasce na grama. A grama morre, mas aquela bênção daquela tiririca não. Ela fica ali, gente. Até as geadas as bichinhas resistem. E para arrancar ela. Então é algo que a gente precisa arrancar. A mágoa, aqui fala mágoa venenosa. Amargura significa angústia, tristeza, padecimento moral. Você já parou para analisar quando eu li mágoa venenosa? Veneno, gente. Veneno serve para quê? Para matar algo. Aqui a gente coloca matainço, para matar essas coisinhas aí que vem para matar a grama, né? E enfim, e outros. Então, o veneno serve para matar algo. E Satanás, gente, quando ele consegue deixar no coração da pessoa essa raiz de amargura, aquela mágoa lá no fundinho, venenosa. Só que ao invés da pessoa que causou aquilo nela, uma ofensa, algo, às vezes a pessoa nem lembra, mas ela tá ali. Aquilo tá ali, enraizado. E isso mata ela. Quantas pessoas hoje, gente, estão sofrendo com câncer, fibromialgia, crises de enxaqueca e muito mais. Puxa no Google doenças psicossomáticas e você vai ver a lista extensa que tem lá. Tudo isso é causado por isso aqui. Pela mágoa venenosa, pela raiz de amargura que o diabo deixa ali no coração. Aí a pessoa tá tomando veneno e esperando que o outro morra, mas quem tá morrendo é ela. Com mágoas, com ressentimentos, com ódio, com ofensas. Quando Satanás, gente, consegue isso, ele consegue atingir o objetivo dele. Ele exclui a pessoa da graça de Deus. Isso aqui é algo muito sério. A palavra diz aqui, ó, vigiai para que ninguém se exclua da graça de Deus. A pessoa se exclui da graça de Deus quando ela alimenta mágoa. Gente, isso aqui é algo muito sério, é algo muito forte.
A pastora pregou essa palavra ontem. E quando eu segui lendo ali, e o Espírito Santo, durante o culto, ministrando essa palavra no meu coração, para que eu trouxesse para vocês hoje, para dividir com vocês, porque que nem eu disse primeiro, eu recebo. Mas isso aqui, gente, a mágoa, ódio, ofensa, ressentimento, ela exclui a pessoa da graça de Deus. Ela é excluída, ela se exclui. Quando ela não quer liberar perdão para o outro. Não é fácil muitas vezes, gente. A palavra diz o quê? É fácil amar aquele que está perto. Mas e aquele que te ofendeu? Aquele que de alguma forma gerou um trauma na tua vida? Aquele que te abusou? Aquele que causou uma lesão na tua alma? Você precisa perdoar essa pessoa. Sabe que eu estava assistindo um filme esses dias? Ele dizia assim, se eu não me engano, é Deus Cuida de Mim. Ele falava sobre um jovem. Começava com um casal, uma família feliz, né? Com 2 filhos já crescidos. A menina, ela estava cantando, ensaiando no coral da igreja. A mãe sempre se atrasava para ir buscá-la. Aquele dia ela se atrasou um pouquinho mais porque ela estava fazendo os pacotinhos dos presentes de Natal. Quando ela foi buscar a filha, a prima já havia levado, não tinha mais ninguém lá. Um jovem apareceu, arrastou ela para trás da igreja e abusou dela. Aí ela começou no processo. Ela foi correndo para a casa da irmã, não queria que contasse para ninguém, posou lá naquela noite. O marido, depois ela começou a ficar ressentida, amargurada, dando, como a gente diz aqui no sul, patada em todo mundo, no marido, nos filhos, e o marido sem entender o que estava acontecendo. Aí ela ouviu no noticiário que aquele jovem que havia abusado dela tinha sofrido um acidente e estavam atrás de um familiar. Ela foi lá, mentiu que era parente dele. E o que os médicos queriam? Que ela, como uma parente, autorizasse que os aparelhos fossem desligados, porque ele, se sobrevivesse, ia ficar de uma forma vegetativa. Ela foi lá e ela deixou ele sofrendo um tempo. Ela pegou uma arma que o marido tinha e ela começava a ameaçar ele. Na hora que eu dar remédio, ela dizia que não precisava, e assim foi. Estou resumindo para você. Até que o dia, a filha, né, descobriu o que tinha acontecido com a mãe, contou para o pai, e ele foi voando lá para aquele hospital. Quando chegou lá, ele pegou ela com a arma na mão. Aí ele disse, então foi esse aí que te causou mal, e aquele jovem lá, ele era usuário de droga. Ele tinha uma vida perdida. Aí ele disse, então tu veio aqui para matar ele, então eu vou matar. Então deixa que eu mato, porque ele tirou a minha alegria, ele roubou a alegria de você. Aí ela começou, não, eu perdoo ele. E eles eram cristãos. No momento em que aconteceu aquilo com ela, ela ficou revoltada, porque ela disse, aonde estava Deus? Isso foi atrás da igreja. Às vezes as pessoas culpam a Deus de coisas que acontecem. Aí ele disse, Deus estava cuidando de você. Podia ter acontecido algo pior, ele podia ter matado ela. Aí, olha o que Deus usou, e foi uma história verídica. Ela liberou perdão para aquele jovem, o marido também. Aí nisso o médico veio e ela disse, eu não sou familiar dele. Aí ele disse, eu preciso que vocês autorizem, alguém tem que autorizar que os aparelhos dele sejam desligados. Aí ela pediu para que esperasse até a segunda-feira. Quando aquela mulher e o marido voltaram lá, ela disse, eu perdoo você, o marido também, a irmã dela que estava junto acompanhando tudo. E essa mulher fez uma oração para aquele jovem, para que ele aceitasse a Cristo. No momento em que os aparelhos foram removidos dele, ele começou a respirar sozinho e o coração começou a bater.
Depois, eles cuidaram dele, ela e o esposo cuidaram dele no hospital. E ele foi, depois que ele estava recuperado, ele ainda estava se recuperando, ele foi até a igreja dela. E chegou um momento que ele foi até, né, uma delegacia, contou o que ele tinha feito para ela. Lá ele ligou e disse para ela: eu estou aqui na penitenciária, eu confessei o meu crime e eu preciso pagar pelo que eu fiz para você. E ela disse: não, eu já te perdoei. Ele disse: não, eu já estou aqui. Ele cumpriu a pena dele e depois ele ficou pregando para os outros no presídio, para outros presos. Aí ele já tinha mais idade. Aí quando ele contou, ele contou toda essa história, tudo que tinha acontecido com ele, a forma como Deus usou aquela situação para resgatar ele. Aí todos levantaram: eu não acredito que essa mulher cuidou de você. Não, todos levantaram, só ficou um rapaz lá. Aí ele ficou lá chorando, conversando com ele. E ele disse: onde estava Deus quando eu fui abusado? Quando isso, ele disse: Deus estava cuidando de você. E naquele momento ele ficou ali, conversou com aquele jovem aceitou Jesus. Então, para você ver como Deus trabalha, o perdão que foi liberado para aquele homem gerou vida. Não é fácil, não é, gente. Aquela mulher passou por uma situação ali terrível. Mas aquela mágoa, aquele ódio que ela estava sentindo daquele homem estava matando ela. Ela, se você ver o filme, estava matando ela. Então, o que aconteceu quando ela liberou o perdão? Gerou vida naquele homem. Ele abandonou o vício, ele abandonou tudo e ele foi viver para Cristo. Ganhando almas para o Senhor, aonde? Lá num presídio onde muitas pessoas estão lá condenadas por terem matado, abusado, terem feito horrores. Então, gente, a palavra diz aqui: Deus não quer que ninguém seja excluído da sua graça. É forte, é forte. Mas nós nos excluímos da graça de Deus quando nós alimentamos isso no nosso coração. Nós mesmos somos destituídos, nos excluímos da graça, da presença do Senhor, do amor de Deus, gente. Porque a palavra diz o que? Deus é amor. Aquele que tem o Filho tem o Pai. E João fala muito sobre o amor. Se você ama a Cristo, você tem que amar o próximo também. Por isso que Jesus, gente, ele acrescentou o outro mandamento: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. E ele diz: e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Porque nós precisamos nos colocar no lugar das pessoas. Se você não assistiu aquele filme A Forja, assista para você ver também. O que Deus mostra sobre perdão, gente. Restauração, restituição. E aqui é algo muito sério. A raiz de mágoa venenosa brote e vos cause confusão, contaminando muitos. Porque a pessoa, quando ela está magoada, ressentida, ela contamina todo mundo. Aquela pessoa, a palavra diz o quê, gente? A pessoa do seu bom tesouro do seu coração tira o bem. Mas do mal, quando o coração é mau, ela tira o quê? Maldades. Ela dilacera veneno. Uma pessoa amargurada, a boca fala do que o coração dela tá cheio, ela só fala de amargura. Murmuram, reclamam, são azedos, como a gente diz aqui no sul, é aquela pessoa que não tem doçura no falar, não mede as suas palavras, não tem a paz do Senhor na sua vida. E é algo muito sério. Gente, o que Paulo escreveu aqui, dirigido pelo Espírito Santo: esforçai-vos para viver em paz, gente, é um esforço que nós temos que fazer. Perdão é uma decisão. Eu decido se eu quero perdoar e viver em paz e viver na graça de Deus,
Ou eu vivo na amargura, excluído da graça, do amor. Se eu não perdoo, como é que eu vou pedir para Deus para ser perdoado? Quando Jesus ensinou a orar, o que ele disse? Perdoai as nossas ofensas ou as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Se eu não perdoar o outro, Deus também não vai me perdoar. Não adianta eu pedir perdão para Deus se eu não consigo perdoar quem me ofendeu, quem me causou um trauma, quem me gerou algo. Eu preciso estar cheia da graça, do amor e do poder de Deus na minha vida para que eu possa liberar perdão e viver em paz. É um esforço, gente, que nós temos que fazer. E ele diz mais, gente, em paz com todas as pessoas, em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vigiai para que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de mágoa venenosa brote e vos cause confusão, contaminando a muitos. A mágoa deixa as pessoas confusas. O veneno. Você já viu quando você coloca veneno lá para as baratinhas? As baratas saem todas tontas, desesperadas, elas não sabem para onde elas vão, elas estão confusas, porque o veneno causa isso nela. O veneno, ele causa confusão. A pessoa não sabe discernir o que é certo e o que é errado. A pessoa permanece ali. Ela fica naquela, mas eu não sei se eu perdoo. O diabo vem, não perdoa não. Aí vem os dardinhos, ó. O diabo vai lançando. A nossa cabeça é o alvo. E o capeta vai lançando. O dardinho, não perdoa. Não, isso não. Porque nós precisamos vigiar para que ninguém se exclua, gente. E nós principalmente. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, achando quem possa tragar. Ele é o nosso adversário. Não é a pessoa que nos causou aquele dano, aquela pessoa, infelizmente, só foi usada pelo diabo. E nós precisamos nos esforçar, ser cheios do amor de Deus, porque Jesus, gente, ele nos perdoou de tudo que nós fizemos e de tudo que nós ainda fazemos, de tudo que a gente ainda faz. Quando a gente diz, meu Deus, o que eu fiz? Então nós precisamos vigiar para que a gente não seja excluído da graça de Deus. Então que o Espírito Santo ministre ao teu coração. Quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas vidas que ouvem esta palavra. Pai, que elas sejam alcançadas pela tua graça, que elas não vivam excluídas da tua presença, mas que elas sejam cheias do teu amor, cheias da tua paz, desse amor incondicional, que elas vivam em paz com todas as pessoas, em santificação, porque sem ela ninguém vai ver o Senhor. Que elas não continuem mais na exclusão da tua graça e da tua presença, mas que elas liberem perdão, peçam perdão pelos danos que elas também causaram e que elas sejam libertas e abençoadas em nome de Jesus, Pai. Porque o outro perdoar, se ela pedir perdão, é uma escolha dele, mas ela pediu perdão. Ela está livre desse mal e que ela seja abençoada grandiosamente e poderosamente no nome de Jesus. Que Deus te abençoe grandiosamente. Manda essa palavra para quem precisa, para aquela pessoa que você conhece, que vive ressentida, amargurada, com ódio, com mágoa, tomando veneno, se alimentando do veneninho do diabo todos os dias. Manda para essa pessoa essa palavra, para que ela seja curada, para que ela seja liberta, para que ela seja abençoada e viva a vida e a vida em abundância que Jesus veio para nos dar. Então, que o Senhor te abençoe no nome de Jesus.